Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Memorex, falando sobre física moderna. Bem, da onde vem isso? A ideia de ampliar o canal, que a gente tem aula todo santo dia. No final, mostra esse slide aí pedindo like, dizendo que tem um monte de PDFs. E os PDFs estão nesse drive aí. Como é que você faz para acessar eles? Você já está aqui no canal, né? Se você não é inscrito, faça a gentileza de se inscrever para agradar o velho aqui. No canto superior direito está escrito sobre, que é a descrição do canal. Então clicou aqui no sobre e explica aí como é que funciona o canal. Essa linha azul, Drive com PDF, clica nela aí. Aqui você encontra apostilas, aqui você encontra o Memorex especial de inglês, os cronogramas de física e matemática. Lembrando que as apostilas estão ligadas às playlists aqui do canal, os vestibulares que a gente está usando e os Memorex. Se tratando de Memorex, já mostrei alguns para vocês aí. Vamos hoje para o de física moderna e tem aquele recado de sempre, né? A gente lembra sempre que o Memorex não é para aprender a matéria, é para lembrar aquilo que você já sabe. E um recado extra que eu tenho aqui é que as pessoas se assustam muito com física moderna nos vestibulares. Na verdade, as questões acabam sendo muito fáceis, né? Porque, poxa, o pessoal das bancas normalmente tem medo de pegar pesado, porque senão seriam provas de nível superior, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, prova da NASA, e não é isso que se dispõe em vestibular. Então acabam sendo muito questões de aplicação de fórmula direto, né? Então vamos lá, efeito fotoelétrico, né? Energia é igual a H, que é uma constante aí, né? Constante de Planck. Está aí a unidade dela no sistema internacional, multiplicado pela frequência, né? Então, aquilo que eu falei para você, não se desespera. Muitas vezes aí você vai ter simplesmente aplicação de fórmula, beleza? Relatividade. Olha, relatividade foi uma sacada genial do Einstein, né? Perceber que o que mudava era o tempo, né? E não a velocidade da luz. Não existe um éter aí, um referencial universal, né? Então chegamos a essas contas aí que tem a ver com dilatação do tempo, tem a ver com contração do espaço. Repara que esse raiz de 1 sobre velocidade ao quadrado, raiz de 1 menos velocidade ao quadrado dividido por c ao quadrado, onde v a velocidade da pessoa que está aí, né, próxima da velocidade da luz, e c a própria velocidade da luz. E a fórmula famosíssima aí, que está em citação de camisas, né, a energia é massa que multiplica o quadrado da velocidade da luz, demonstrando que há uma relação entre massa e energia. Outra coisa que podem pedir em matérias de física moderna, radiação, e as básicas aí, né, alfa, beta e gama. A alfa vai ter a carga de 2 elétrons, só que positiva, né? Então, como se fosse um núcleo de hélio. A beta é a carga de menos 1 elétron e a gama a carga é nula, né? Se trata de uma onda eletromagnética. A massa da radiação alfa é 4 unidades de massa, né, como se fosse um núcleo de hélio, né, 2 prótons e 2 nêutrons, né. A massa da radiação beta é muito pequena e a gama é uma onda eletromagnética, né, não teria massa nula, né. A alfa tem pouca penetração, a beta média e a gama tem grande capacidade de penetração. Bem, processos nucleares, né? Fissão nuclear basicamente é a quebra do núcleo. Você tem um núcleo muito pesado. O núcleo normalmente ele é mantido por uma força que se opõe à força elétrica, né? Se chama de força nuclear forte, né? Imagina o nome. Pelo nome já dá para entender que a força é muito intensa, né? Mas essa força só funciona em espaços muito, muito, muito pequenos. Então, quando você tem um núcleo muito grande, essa força nuclear forte, ela fica um pouco, digamos assim, fragilizada, né? Então, você pode ter a ruptura
quando um núcleo se desintegra por núcleos menores, né? Então a energia dessa ligação é liberada. Já a fusão nuclear, quando você junta núcleos diferentes, parte da massa é convertida totalmente em energia, né? Que tenha a relação com a fórmula do Einstein que a gente acabou de falar, energia-massa que multiplica ao quadrado de velocidade da luz. Princípio de Heisenberg, né? Se você viu o Breaking Bad, né? O que diz basicamente é que você não consegue dizer posição e velocidade de uma partícula ao mesmo tempo, né? E a outra coisa que não tem tanto a ver com o princípio de Heisenberg, mas querer colocar num cantinho aqui, é a dualidade partícula-onda, né? Porque, por exemplo, a luz às vezes se comporta como se fosse um corpúsculo em alguns fenômenos, em outros se comporta como se fosse uma onda. Eu botei algumas partículas fundamentais aqui, só como exemplo, tem uma série delas aí, então elétron, muon, tal, né? Então, com física de alta energia, o pessoal consegue determinar aí que tipo de partículas você tem, a massa delas, a carga, né? Conforme a trajetória que tem depois de você causar um impacto, né? Basicamente, a ideia, né, vou falar metaforicamente, imagina que você queira saber como é um tomate por dentro e você taca o tomate na parede, né? Quanto maior velocidade você tacar o tomate, mais ele vai se espalhar, né? Então, depois da colisão de partículas em alta velocidade, né, de núcleos, por exemplo, atômicos em alta velocidade, você pode observar para onde vai cada coisa dependendo da carga e da massa delas. Então tem aí os quarks, up, down, string, charmed, bottom, up, né? E as cargas dele. E aqui, por exemplo, você pode combinar prótons do tipo up e do tipo down, dependendo da quantidade que você tenha, para poder fazer nêutrons ou prótons. Bem, como eu falei para vocês, o pessoal costuma pegar muito, muito leve nessas provas de física moderna e normalmente é muito comum você ter questões em que o cara explica tudinho e você só tem que interpretar praticamente a questão, né? Então é uma matéria que, apesar de ser assim assustadora, as questões vêm até relativamente tranquilas. Então, por exemplo, mecânica clássica, às vezes vem questões assim que você, poxa, é de arrepiar os cabelos. Mas em física moderna, normalmente, o pessoal pega mais leve. Bem, isso tudo dito, pessoal, fica como sempre para todos aquele enorme abraço.